Olá, querido, querida, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Nós vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de teologia. Vamos estudar hoje o nível Expert, a disciplina é Doutrina e Religião, e hoje nós vamos estudar a aula de número 34, que é a respeito de alimentos e guarda de dias, tá bom? Essa é a última aula dessa disciplina, fechando aqui essa disciplina de Doutrina e Religião. Então vamos lá, a aula de hoje, o versículo inicial está no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 18 e 19, palavras do Senhor Jesus, que disse assim, eu vou ler aqui na tradução King James, que diz assim, ao que ele lhes declarou, o Senhor Jesus, ora, pois nem vós tendes tal entendimento, não conseguis compreender que nada que entre no homem tem o poder de torná-lo impuro, porque efetivamente não entra em seu coração, mas sim em seu estômago, sendo digerido e depois expelido. Ao fazer essa afirmação, Jesus proclamava puros todos os alimentos. Né? Então vamos entender aqui o contexto. O contexto aqui de Marcos 7 são os fariseus, né, os anciãos, censurando o Senhor Jesus porque os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. Naquela época, né, não havia talheres como hoje, e mesmo com talheres, né, a questão de higiene e lavar as mãos. Só que na questão dos anciãos, dos fariseus daquela época, se tornou uma verdadeira tradição. Eles lavavam as mãos, mas não era só até o punho, não, era até o cotovelo. E aquilo era uma tradição, eles não comiam, era como um ritual. Se tornou parte da religiosidade. Eles não comiam sem antes lavar várias vezes, lavar muito bem. As mãos até o cotovelo, até o antebraço. E o Senhor Jesus vem com os seus discípulos e os discípulos comem sem lavar nada. E é óbvio que Jesus não faz nada por acaso, não é? Como diz o ditado, ele não dá ponto sem nó. Ele pegava todos os exemplos do dia a dia para trazer uma instrução, um ensinamento, né? Para trazer o Antigo Testamento revelado, desvendado, trazer o rema, a revelação. E os anciãos, sacerdotes censuraram e o Senhor Jesus pega aquilo para ensinar tanto aos anciãos quanto aos discípulos e a nós, é claro, e ele vai deixar claro que o alimento, quando nós comemos, ele não tem o poder de nos contaminar, porque não vai no coração, ele vai para o estômago, né, e depois é expelido. É óbvio que ele está falando da questão do Antigo Testamento. Né? No Antigo Testamento, vamos fazer aqui um resumo rápido, um parênteses. No Antigo Testamento, lá em Levítico 11 e Deuteronômio 14, Deus vai estabelecer os animais que o povo poderia comer e os que não poderiam, os chamados puros e os impuros. Lembrando que eles haviam saído do Egito, estavam rumo à Terra Prometida, a peregrinação durou 40 anos e Deus vai dizer quais os tipos de animais eles poderiam comer, tanto animais terrestres, no caso, aves, e também aquáticos, peixes, enfim. E Deus explica, né? Os da terra, os que ruminam, têm patas com unhas fendidas, os da terra, os aquáticos, aliás, barbatana e escamas, enfim. Depois você lê lá Levítico 11 e Deuteronômio 14. Se você puder, leia na King James, ou na NVI, ou na NVT, que são traduções que já mais atualizadas, né? Que já é mais fácil de compreender o linguajar, mas basicamente são esses alimentos. Por que Deus coloca assim? Primeiro, porque Deus está preocupado com a dieta deles, com a questão de saúde. Eles caminhavam, né, dia e às vezes até à noite, né? Quando a nuvem parava, a coluna de fogo, a palavra diz que era a coluna de nuvem de dia, para eles caminharem de dia, e a coluna de fogo ia à frente durante a noite. Então muitas vezes eles caminhavam não só de dia, mas de noite também. Então eles tinham que ter uma dieta adequada. Hoje, com o avançar do tempo, né, não precisa ser médico, não precisa ser formado em medicina, biologia, nutricionista, para saber que tem alguns alimentos que fazem mal para a nossa saúde, vem o sedentarismo, a obesidade, uma série de prejuízos à saúde. Hoje, todo mundo já ouviu falar em colesterol, triglicérides, diabetes, enfim, uma série de doenças relacionadas com a alimentação, ou melhor dizendo, com a má alimentação. Então, muito bem, Deus estabelece o que eles deveriam comer e o que não deveriam. E Deus estabelece isso não só por conta da
dieta, da questão da saúde. Se você ler Levítico, depois do capítulo 11, vem várias orientações a respeito de doenças. Deus vai tratar uma série de regras, vai estabelecer uma série de coisas, porque eles não tinham ainda a palavra revelada, eles não tinham a instrução, a direção, o norte. Então Deus vai trazer sempre pensando no bem-estar do povo e deixando bem claro, não é, que o povo do Senhor era um povo separado para ele, um povo santo, como diz lá em Êxodo 19, quando eles estão saindo da terra, Deus usa Moisés para dizer, Êxodo 19, 5 e 6, Deus queria que eles fossem um povo santo, um reino sacerdotal, separado para Deus. As demais nações não tinham regras e dietas alimentares, comiam qualquer coisa, de qualquer jeito, e aí doenças vinham, enfim. Deus faz essa separação também e relaciona isso também com questão de pecado, não é? Para que o povo já começasse a entender que aquilo que Deus estabelece tem que ser obedecido, porque Deus sempre quer o nosso bem. As regras, as orientações, os ensinamentos, as doutrinas que a palavra traz, Deus estabelece com o intuito sempre de trazer o bem para nós, né? Assim como um pai que cuida de um filho, como diz lá em Hebreus capítulo 12, do versículo 5 em diante. Então, essas orientações são para benefício nosso. E tanto é que Deuteronômio 28, o texto diz que se obedecermos e praticarmos, as bênçãos vêm. Se desobedecermos, formos rebeldes, as maldições vêm. Não porque Deus envia as maldições, mas são consequência dos atos de rebeldia, de desobediência, não é? Lembrando, lá em 1 Samuel 15, do 22 em diante, né? A palavra é claro que a rebeldia é como a feitiçaria e o porfiar como a idolatria. Então, é melhor obedecer do que sacrificar, como disse Samuel a Saul, né? Nós temos que obedecer às regras. Mas Jesus traz isso para o Novo Testamento. Muita gente hoje fica, pastor, mas e aí? A gente está debaixo da lei ainda, pode comer, não pode comer? Eu acabei de ler para você aqui a declaração do Senhor Jesus, o final do versículo 19, aqui Marcos 7, 19. Ao fazer essa afirmação, Jesus proclamava puros todos os alimentos. Pastor, então eu posso comer qualquer alimento? Vamos ver aqui na palavra, né? A palavra vai dizer, o Senhor Jesus vai deixar muito claro que ele se preocupa mais com o nosso interior, não é? Isso é prioridade, o coração, a questão de alimentos é uma questão secundária, se comparando a uma questão primária, que é o coração, aquilo que ocupa o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos. É óbvio que, queridos, todo mundo sabe, não é? Repito, não precisa ser um nutricionista para saber que a gente tem que ter uma alimentação balanceada entre frutas, verduras, legumes, enfim, evitar excessos, né? Ter cuidado com o sobrepeso e tudo isso mais. Todos esses cuidados nós temos que ter com a nossa saúde. Mas continuando aqui. A palavra diz, Paulo vai dizer em Romanos 14, falando dessa questão de alimentos, porque era uma questão que se tornou discutida, debatida na igreja primitiva, ele escrevendo aos Romanos, Romanos 14, versículos 2 e 3, assim: porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. É óbvio que aqui nós temos que ter entendimento, né, queridos? O cristão forte, Paulo está falando aqui no sentido de maturidade espiritual, de força espiritual, de discernimento, de entendimento, de compreensão da Escritura, para compreender que a prioridade, não é o nosso coração. Não é que a alimentação não seja importante, é óbvio que é importante, mas é uma questão secundária. Agora, dependendo da situação, a alimentação pode ser algo vital. Por exemplo, se você pegar o livro de Daniel, no capítulo de número 1, o texto diz, quando Daniel, os amigos e todos os demais exilados são conduzidos à Babilônia, Daniel é colocado diante de um banquete do rei. E banquete de rei é muita comida, né? Comida boa, só que era uma comida que os babilônios comiam. Daniel compreende, primeiro, aquela comida, aquela alimentação era oferecida aos deuses da Babilônia, Nabu, Marduk e tantos outros. Segundo, eram alimentos que, de acordo com a lei de Moisés, eram impuros. Ele não deveria comer. Se ele comesse, ele estaria em desobediência. Então ele compreende que
se eu comer esses alimentos, eu vou pecar contra Deus. Por isso que diz lá Daniel capítulo 1, versículo 8, ele colocou no coração não se contaminar com a comida do rei. Primeiro, que era uma comida consagrada a ídolos. Segundo, porque eram comidas, não é, que ele não poderiam comer. Animais impuros, não é, animais que a lei diz que não deveria. Por isso que Deus vai dar graça a ele diante do copeiro para que ele comesse frutas e verduras. E essa dieta, né, primeiro foi experimentar 10 dias, só que essa dieta vai durar 3 anos, que é o tempo que o rei Nabucodonosor determinou para que Daniel e os amigos e os demais fossem instruídos na língua dos caldeus, no aramaico, né, tivesse instrução do reino da Babilônia. Então, durante 3 anos, Daniel e os amigos comem só frutas, verduras e legumes. Seria o que a gente tem hoje aí. Eu não entendo muito dessa questão. Se você que estiver me assistindo aí, você for vegano, hoje se tem o vegano, hoje tem gente que não come carne, enfim, tem outras nomenclaturas também para quem só come verduras, legumes, enfim, eu não tenho muito entendimento desse assunto para saber diferenciar. Mas enfim, Daniel faz isso. Só que ele fez isso no momento propício, no momento oportuno, porque ele tinha entendimento espiritual de que se ele participasse daquela comida, ele estaria em pecado. O cristão fraco, que Paulo está dizendo aqui em Romanos 14, é aquele que pega questões menores para fazer tempestade num copo d'água, não é? Colocar uma questão menor como se fosse a maior das coisas. Não, é ter entendimento, não é? Ele diz assim, ó, porque um crê que de tudo se pode comer. Não foi o que Jesus disse? Ele declarou puro todos os alimentos, então eu posso comer qualquer alimento. E antes que alguém me pergunte, pastor, mas pode comer carne de porco? Pode, né? Pode. É óbvio que tenha cuidado, né? Você gosta de gordura, eu como, gosto de uma bisteca, de uma costelinha, só que é óbvio a gente tem que ter cuidado por causa do peso, né, irmão? Depois que passa do 100, eu não sei quanto você pesa, mas eu já passei do 100 já tem alguns anos. Então a gente tem que ter o certo cuidado com a saúde, com a alimentação, procura evitar a gordura, né, por questão de saúde. Mas se eu quiser comer, eu como. Muita gente já me perguntou também, pastor, e galinha cabidela, pode comer chouriço, né, porque tanto um quanto o outro vão sangue. E eu sempre dou um exemplo muito simples. Não tem como você comer carne e tirar todo o sangue, é impossível. Vou lhe dar um exemplo. Você que me assiste agora, você já fritou, por exemplo, um bife, uma bisteca na frigideira aí da tua cozinha? Você já reparou, ou mesmo no momento de fazer o churrasco, você já reparou que no momento que está fritando ou que está no churrasco, o sangue vai saindo ali? Tem gente que gosta mal passado. Eu, particularmente, gosto bem passado. A minha esposa já gosta um pouquinho ali no ponto, como se pode dizer, né? Não tão bem passado assim. Mas, pastor, não é pecado? Meu irmão, pecado é comer o sangue. Pecado, vou lhe dar um exemplo. Uma vez eu vi um testemunho, eu presenciei. Eu estava dando aula em Belo Horizonte, há uns anos atrás, e eu estava dando aula do curso superior aqui da escola, né, da STJP, e um aluno me perguntou, no meio de eu estava dando aula de hermenêutica, exegese, não lembro, e um senhor já de uns 60 anos, ele parou no meio da aula, levantou a mão, pastor, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pois não, querido. Pastor, o que é a morte? E naquele momento que ele me fez aquela pergunta, o Espírito Santo me testificou dizendo, ele não quer saber o que é teologicamente a morte, né? A morte física, espiritual, eterna. Tem algo lá. Eu disse, mas por que a pergunta? Ele disse, porque eu sou policial civil, aposentado, fui policial durante 30 anos e na época que eu era policial eu não era convertido e matei muita gente. E ele, contando testemunho, ele disse assim, pastor, eu tinha prazer em matar, mas não era só matar. Quando eu matava alguém, eu ia lá e passava o dedo no sangue quente e botava na língua. E eu tinha prazer em sentir o gosto do sangue quente. O que é isso? Aí na hora eu chamei para perto, expliquei. Falei, irmão, isso aí é Satanás te cirandando. Ele falou, pastor, é porque o meu dedo está coçando para atirar e eu estou sentindo gosto de sangue na boca. Eu falei, irmão, o inimigo está te cirandando. Parei ali a aula, orei por ele, repreendi todo o mal, enfim. Mas uma coisa, queridos, é você profanar o sangue. Nesse sentido que o irmão está falando, né? Ele tinha prazer em tomar o sangue. É nesse sentido que a Escritura diz. Isso que é profanar o sangue. Não é? Por isso que Deus fala para não comer o sangue. Um outro exemplo, eu já vi vários ex-pais de santo dando
testemunho de que quando estava servindo ao inimigo, o inimigo mandava tomar sangue puro ou sangue com vinho, misturado com vinho. Já vi vários testemunhos. Isso é profanar o sangue. Agora, preparar um bife, uma bisteca, não é? Preparar um alimento para você comer, não é profanar o sangue. Agora é necessário ter entendimento e maturidade espiritual. Se você não tem paz para comer, Colossenses 3, né, o texto diz, no versículo 15, que a paz do Senhor, a paz de Cristo, tem que reinar em nosso coração. E uma regra básica para se fazer qualquer coisa é ter paz. Se você tem paz para fazer, faça. Se não tem, não coma. Por exemplo, eu estou te ensinando isso, eu gosto de um bife bem passado, de um churrasco bem passado. Minha esposa nem tanto. Ela gosta mal passado, mas eu não como mal passado. Tem gente que gosta de galinha cabidela. Eu, particularmente, não gosto, né? É questão de gosto, agora não é pecado. Quando eu vejo um irmão comer, eu não vou criticar, eu não vou falar, é o gosto dele, não vejo pecado. Agora, se você, no seu entendimento, passou para mim é pecado, então não coma, querido. Então não coma, não coma, não é? Não coma. O que Paulo está orientando aqui, no capítulo 14 de Romanos, conforme nós lemos, né? Repito, o cristão forte é aquele que tem entendimento, discernimento. O que é fraco é aquele que ainda não tem esse discernimento, esse entendimento, tá bom? Continuando aqui, nos versículos, ainda em Romanos, nos versículos 14, 17 e 23, vou ler os três, diz assim, ó, eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aqueles que a têm por imunda, para esse é imunda. Verso 17, porque o reino de Deus, Romanos 14, 17, não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Mas aquele que tem dúvidas se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Olha só, tudo que não é de fé é pecado. Na carta que ele escreveu a Tito, capítulo 1, versículo 15, ele diz assim, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. 1 Coríntios 10, do 25, 1 Coríntios 10, versículo 25 e 31 diz assim, comei de tudo que se vende no açougue sem perguntar nada por causa da consciência. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nesse capítulo 10 aqui, de 1 Coríntios, Paulo dá muita instrução sobre essa questão de alimento. Ele vai dizer, pode comer de tudo que se vende no mercado. Agora, se você souber que aquele alimento foi sacrificado a ídolos, não coma. Se você for na casa de alguém, isso está lá em 1 aos Coríntios, e a pessoa colocar na mesa para você comer um alimento, dê graças a Deus e coma. Agora, se você souber que aquele alimento que a pessoa está te dando é consagrado a ídolos, não coma por causa da consciência tua e do irmão, do teu irmão. Então não coma. E ele deixa bem claro, verso 31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então é necessário, é importante ter o entendimento correto sobre a questão de alimento. Lembrando sempre, amados, que Deus, o Senhor, traz para nós orientações visando o nosso bem. Né? Procure ter uma dieta equilibrada, procure evitar açúcar. Né? Hoje a diabetes é terrível. Nesses dias, então, de coronavírus, uma pessoa que já tem algumas doenças pré-existentes tem que tomar muito mais cuidado, está no chamado grupo de risco, mas não é só por causa do coronavírus, é por uma questão de hábito saudável, por uma questão, né, de vida saudável. Hoje, a questão de muita gente não praticar exercícios, né? A questão do sobrepeso, hoje em dia é uma realidade para muita gente. E a palavra diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então nós temos que cuidar desse templo. E a alimentação faz parte desse cuidado que nós temos que ter. Do mesmo jeito que nós temos que ter o zelo espiritual para com as disciplinas espirituais, na questão da oração, da meditação na palavra, no jejum, a santificação, nós temos que ter também cuidado com o nosso corpo. Dieta adequada, sono, descanso. Esses dias eu falava com a irmã, e essa irmã faz obra missionária, né? E ela falando que vai para cá, vai para lá, e Deus manda ela fazer isso, Deus manda ela fazer aquilo, e ela estava dormindo uma média de 2 horas por noite, ou às vezes por dia, virava a noite fazendo algo, só ia dormir de noite. E eu comentei assim com ela, eu falei, amada, nosso corpo não é uma máquina. Falei, o que você está fazendo, toda essa atividade, eu já fiz muito isso.
Só que vai chegar um momento que o seu corpo vai atingir a exaustão, ele não vai aguentar. Né? Jesus disse, o Espírito está pronto, ele quer fazer, quer pregar, ganhar alma, ajudar e tal, aquela coisa toda. Só que o corpo é de carne, o corpo tem um limite, a gente precisa dormir, precisa se alimentar, porque senão chega um momento, como minha mãe sempre diz, saco vazio não para de pé. E essa alimentação tem que ser uma alimentação com cuidado, porque se for uma alimentação carregada de açúcar ou de gordura, enfim, pode ter problemas de saúde, problemas sérios. Então, sobre essa questão de alimentação, é fundamental entender isso. O Senhor Jesus declarou puros todos os alimentos. Se você tem paz para comer, coma. Se não tem paz, não coma, mas não critique quem come. Amém? Muito bem. Depois de falar aqui sobre os alimentos, vamos falar a respeito da guarda de dias. Lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 2, o texto diz assim, e havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a obra que tinha feito. Olha só, e o verso 3 diz que Deus santificou e abençoou o sétimo dia. Vamos entender aqui o contexto. Primeiro, Deus é Espírito. João 4, versículo 23 e 24, o Senhor Jesus deixa muito claro isso, Deus é Espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Outra coisa, Espírito não cansa. Por que Deus descansou? Se você ler a narrativa de Gênesis, a única coisa que Deus formou, e aí a maioria dos teólogos dizem que com as mãos, ele pegou e modelou, foi Adão, foi o ser humano. A criação, capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 2, quando ele criou o homem, ele foi pelo poder da palavra. Espírito não cansa, mas por que o texto diz que descansou? Para que o povo entendesse, não que Deus precise descansar, porque está escrito que ele não se cansa nem se fatiga, está lá em Isaías, capítulo de número 40, versículo 28 em diante, o salmista diz que o guarda de Israel nem toscaneja. Sabe o que é toscanejar? É piscar, dar aquela pescada, já deu aquela pescada assim? Nem isso Deus faz, ele é Espírito, ele não precisa dormir, ele não tem sono. A palavra diz lá em Apocalipse que lá na glória, na Nova Jerusalém, não vai ter dia nem noite, porque a luz do Cordeiro vai iluminar o tempo todo. Então a gente não vai precisar dormir como hoje precisa. Tanto é que 1 Coríntios 15, 50, o texto também diz que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Nós teremos um corpo transformado, um corpo glorificado, um corpo espiritual. Mas muito bem, o Senhor descansa e santifica o sétimo dia para que o povo, lembrando que quem escreveu Gênesis foi Moisés. E Gênesis, amados, é a história até aquele momento de Moisés, para que o povo compreendesse, para que não só o povo que estava lá com Moisés, rumo à terra prometida, mas toda a humanidade. Como foi que Deus criou? É um resumão de tudo. Ele descansa, ele santifica esse dia para que depois, quando viesse os mandamentos, ele estabelecesse o dia do descanso. Se você ler a Escritura, no Antigo Testamento, em Êxodo, quando Deus estabelece o mandamento de guardar o sábado, a palavra sábado do original é Shabat. Shabat é dia de descanso, é dia de descanso. O povo, no tempo de Moisés, era escravo, 400 anos de escravidão, eles não tinham folga. Era de segunda a segunda, trabalhando, não tinha folga. Quando eles saem rumo à terra prometida, Deus vai estabelecer a lei, as ordenanças, o regramento, como deveria adorá-lo, servi-lo. Os primeiros mandamentos falam do relacionamento do homem para com Deus e os 6 seguintes falam do relacionamento do homem para com o homem. Só que não eram só 10 mandamentos, eram 613 regras que Deus vai estabelecer, as mais diversas situações da vida. Os estudiosos vão dividir, e principalmente os fariseus que vão se dedicar mais a estudar, eles dividem, os sábios antigos, eles dividiram os mandamentos, os 613, em mandamentos afirmativos e mandamentos negativos. Os mandamentos afirmativos eram aqueles que Deus mandava fazer, tem que fazer isso. E os mandamentos negativos era aquilo que Deus dizia, não faça isso. Então eles dividem esses mandamentos e era algo que no tempo dos fariseus se tornou de extrema religiosidade,
Se você pegar aqui o livro de Êxodo, por exemplo, o dia de descanso tinha que ser de 7 em 7 dias, como está lá em Êxodo 31:15. E esse dia de descanso, como está lá em Êxodo 20, do 8 ao 10, é um dia de adoração e santificação. Então, nesse dia, eles não poderiam ter nenhuma atividade laboral e era exclusivo para adorar a Deus, para cultuar, para glorificar. As atividades do tabernáculo eram feitas no sábado. Olha só, o tabernáculo, eles traziam as ofertas, traziam tudo mais no dia do sábado, no Shabat, no dia do descanso. No tempo do Senhor Jesus, e é interessante que Deus estabelece esse Shabat como ordenamento perpétuo, né, por todas as gerações. O dia de descanso, o dia de adoração e santificação ao Senhor. No tempo dos fariseus, aquilo se tornou algo que eles veneravam. Não só a questão do sábado, mas várias outras coisas, eles se tornaram legalistas. Só que os fariseus, como já falamos em aulas anteriores, os fariseus, saduceus, herodianos, eles eram hipócritas, eles falavam, mas não viviam. E o Senhor Jesus vai fazer vários milagres no sábado. Por exemplo, o homem da mão mirrada, ressequida, ele curou no sábado, numa sinagoga. A mulher que tinha as costas encurvadas, ele curou num sábado. O João 9, aquele que era cego de nascença, ele curou num dia de sábado, e vários outros milagres ele operou no dia do sábado. E questionaram o Senhor Jesus certa feita, dizendo: olha, os seus discípulos estão trabalhando no sábado. E Jesus respondeu: vocês não sabem o que Davi fez quando fugia com seus companheiros? Comeu do pão consagrado, o pão da mesa da proposição, já estudamos sobre o tabernáculo, ficava no lugar santo, só os sacerdotes podiam comer. Mas como Davi e os seus companheiros tiveram fome, ele entrou e, com a autorização de Abiatar, comeram. Ele e os seus amigos, o pão que era exclusivo dos sacerdotes. E alegaram também os discípulos de estarem trabalhando no sábado. E Jesus vai deixar muito claro que o sábado é criado para o homem. O homem não foi criado por causa do sábado, mas o sábado foi criado para o homem. E o Senhor Jesus deixa claro que ele é Senhor até do sábado. E, inclusive, o Senhor Jesus vai além. Ele chega a dizer: vocês são hipócritas, porque qual de vocês que se um animal, um jumento, um boi, caísse num buraco, numa cova, num dia de sábado, você não ia lá tirar, você não ia lá salvar, não é? Quanto mais, aí ele vai falar do milagre que ele tinha acabado de fazer, curar uma pessoa, libertar essa filha de Abraão que há tanto tempo estava nas garras do maligno, porque a mulher das costas encurvadas não era só um problema de coluna, um bico de papagaio, uma doença cervical, era um demônio que estava ali. E Jesus expulsa o demônio, a mulher se endireita, e é curada. Então, ele deixa muito claro que essa questão do sábado é uma questão que no sábado fazer o bem era prioridade, não era ser legalista, olha, tem que seguir o legalismo, não. Fazer o bem é prioridade, fazer o bem está acima de qualquer tipo de legalismo, está acima de qualquer legalismo. Mas é interessante que o Senhor Jesus morre e ele ressuscita, o Evangelho diz, que no amanhecer do primeiro dia da semana. Lembrando que o nosso calendário, amado, é o chamado calendário gregoriano, foi criado por um Papa romano cerca de 600 anos depois de Cristo. Se você puder, pegue aí o livro Jesus, do pastor João Ribe Palharim. Nas primeiras páginas tem uma explicação sobre essa questão da datação. Nós temos um erro de data aí. O Senhor Jesus nasceu no ano 6 a.C. Nós temos essa alteração aí de datação, porque esse calendário gregoriano é completamente diferente do calendário judaico. O calendário judaico seguia as fases da lua, era um calendário lunar, eles contavam de acordo com as luas. O ano poderia ter entre 12 ou 13 meses. Aí vem o Papa Gregório e ele muda os dias, por isso que tem fevereiro, o chamado ano bissexto. Fevereiro tem menos dias, a cada 6 anos tem 29 dias, os demais tem 28 dias. Tudo isso, daí o nome dos dias da semana são em homenagem aos deuses cultuados pelos romanos, tem toda essa situação. Mas voltando, a Escritura fala primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, sexto dia, sétimo dia da semana. Jesus ressuscita no primeiro dia da semana. Para nós, qual é o primeiro dia da semana? O domingo. É isso que está registrado. Você pode ler nos textos que falam de Mateus, Marcos e Lucas, João, da ressurreição. Ele ressuscitou na manhã, no amanhecer do primeiro dia da semana.
Apareceu primeiro a Maria Madalena, depois apareceu aos que estavam indo a caminho de Emaús, e à noite apareceu aos discípulos, né? Esses textos que eu estou citando, está lá em Mateus 28, está lá em Marcos 16, Lucas 24, está lá João capítulo 20, e os discípulos do caminho de Emaús está lá em Lucas 24, 3 em diante, e aos discípulos no cenáculo está lá em João 20, verso 19. Muito bem, ele aparece no primeiro dia da semana. E esse primeiro dia da semana vai se tornar para a igreja primitiva o dia que eles mais se reuniam para adoração. Tanto é que lá em Atos 20, verso 7, está escrito assim: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. O que é partir o pão aqui? Santa Ceia. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Quando Paulo fala para a igreja de Corinto recolher as ofertas e tudo mais, a contribuição que eles iriam fazer para a igreja de Jerusalém, ele diz lá em 1 Coríntios 16, verso 2, no primeiro dia da semana, cada um de vós põe à parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Então, o Senhor Jesus ressuscita no primeiro dia da semana. Ele poderia ter ressuscitado no sábado, mas por que ele ressuscita no primeiro dia? Porque ele é a primícia dos mortos, né? Ele é o primeiro a ressuscitar. Ele era o unigênito do Pai, ou seja, o único filho. Agora ele se tornou o primogênito, o primeiro de muitos. Então, o dia de adoração passa a ser o primeiro, passa a ser a prioridade. E Jesus estende essa adoração não só para um dia, porque hoje nós temos 7 dias para adorar. No tempo judaico, no tempo bíblico, somente aos sábados que se tinha os trabalhos, as atividades nas sinagogas que havia em cada cidade, ou no templo, né? No tempo de Jesus, cada cidade tinha uma sinagoga e havia o templo em Jerusalém, somente aos sábados. E é interessante que aos sábados era o dia que os sacerdotes mais trabalhavam, porque o povo vinha trazer as ofertas, os sacrifícios e tudo mais. Era o dia que mais trabalhavam, era no sábado. Jesus ressuscita no domingo, e ele amplia, Hoje nós temos a semana inteira para adorar ao Senhor. Hoje, na perspectiva da nova aliança, a igreja pode se reunir todos os dias da semana, todos os dias. Tem algumas congregações que se reúnem terças, quintas, domingos, outras que se reúnem terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, outras, por exemplo, a Paz e Vida, as reuniões, terças, quartas, sextas e domingos, mas nos outros dias tem outras atividades também. Então, cada uma se organiza da sua melhor maneira possível. Mas nós temos que ter, amados, o nosso Shabá. Shabá é dia de descanso. Por exemplo, o Shabá pastoral, no meu caso, o caso dos pastores da Paz e Vida, é na segunda-feira. No domingo, quando está tendo as reuniões, é óbvio que esses dias a gente tá em quarentena, mas o isolamento, alguns estados já estão flexibilizando, mas o domingo é o dia que a gente mais tem reunião. Eu tenho as reuniões, 3 reuniões, as aulas para dar, isso nos dias normais. Nesses dias de quarentena, eu estou com a igreja aberta o dia inteiro, faço gravações, transmissão ao vivo, dos cultos, enfim, gravo aulas e outras atividades também. Mas o Senhor Jesus expandiu. E haverá ainda também, queridos, o chamado sábado profético. O que é esse sábado profético? O sábado eterno, Shabá, o descanso eterno. Eternidade. Quando o Senhor fala do sábado, lembrando que na perspectiva do Antigo Testamento, era um dia para eles descansarem das atividades do trabalho. E era um dia de adoração, de santificação ao Senhor. Um dia de adorar e descansar. O Senhor afirma que eles entrariam na terra prometida e entrariam no descanso do Senhor. Se você ler lá Números capítulo 14, quando os 12 espias voltam e 10 infamam o povo, Deus diz a Moisés, eles não vão entrar no meu descanso. Na carta aos Hebreus, no capítulo 3, o texto fala do mesmo jeito, No dia da minha ira, da provocação do deserto, eu jurei que eles não entrariam no meu descanso. No Antigo Testamento era um descanso literal. Hoje, na perspectiva do Novo Testamento, nós temos que ter esse descanso literal para o corpo, como já falei há pouco, mas nós temos que ter também o descanso, que é o descanso da alma. Entrar no descanso do Senhor não é só essa questão de descansar o corpo, é descansar a alma.
Tanto é que em Mateus 11, o Senhor Jesus diz, vinde a mim, 28 em diante, né? Estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, vou colocar o meu jugo sobre você, o meu fardo é leve, meu jugo é suave, e vou te dar descanso para a tua alma. Há no Senhor um lugar de descanso. O Salmo 91, verso 1 diz isso, né? O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Há aqui, neste tempo, em Deus, um local de descanso. E haverá, é óbvio, o descanso eterno. Nós temos que ter esse entendimento. O pastor João Ribe Palharim já foi várias vezes a Israel, eu ainda não fui, mas em breve irei, em nome de Jesus. Mas em Israel, várias atividades não funcionam nos sábados, mas tem outras que funcionam. Por exemplo, hospitais, polícia, táxi. E aí um dia, ele conta no Evangelho Reunido que perguntou para um taxista, ué, mas não é pecado você trabalhar no sábado? Aí o taxista respondeu, não, o pecado é não fazer o Shabá. O meu Shabá não é no sábado, o meu Shabá é tal dia. E era outro dia, dia da semana mesmo. Né? Aquele taxista disse aquilo. E assim as demais atividades. Nós temos que ter o nosso Shabá com Deus. Né? Aquele dia que nós buscamos, consagramos ao Senhor, nos dedicamos às coisas de Deus, né? Nos reunimos com a família, não só a família em casa, literalmente, mas também a família espiritual, a família da fé. Carta aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que a igreja é a família de Deus, é a família da fé. Tá bom? Espero que essa aula tenha contribuído para o teu crescimento espiritual, né? Espero que você tenha aprendido, tenha sanado as tuas dúvidas, tá? Se você não é inscrito ainda no canal, clique aí no botãozinho vermelho de se inscrever, ative o sininho das notificações para receber as próximas aulas quando eu postar. Se você gostou, deixa aí o teu joinha, o teu like, comenta aí, deixa aí nos comentários o que você gostou, o que Deus falou com você, tá bom? E, por fim, eu te peço, se torne um pregador do telhado, contribua com essa obra, nos ajude, né, com essa obra maravilhosa de ensinar, de instruir a palavra de Deus, de levar o Evangelho. Eu vou te dar agora um importante recado, vou te passar o número das contas, você é convidado a se tornar também um pregador do telhado, tá bom? Assista agora, que Deus te abençoe e viva o Senhor Jesus. Você também é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado. Os pregadores do telhado são aqueles que contribuem com essa obra, para que esse curso de teologia, esse curso gratuito de teologia aconteça. Você também é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado, são aqueles que fazem doações, não é? Você pode doar depositando a tua oferta no Banco Bradesco, agência 1074, conta 35333, dígito 7. Vou repetir, agência 1074, conta 35333, dígito 7, isso no Banco Bradesco. Você também pode contribuir através do Banco Itaú. No Banco Itaú, agência 0355, a conta é 07777, dígito 7. Vou repetir, Banco Itaú, agência 0355, conta corrente 07777, dígito 7. Se você precisar, o CNPJ da Paz e Vida é, anote aí, 52844-412, 1000 ao contrário, 01. Vou repetir, o CNPJ da Comunidade Cristã Paz e Vida, 52844-412, 1000 ao contrário, 0. A Escola Superior de Teologia João Ribe Palharim é mantida pela Comunidade Cristã Paz e Vida. Então, torne-se um pregador do telhado. Hoje é muito fácil, né? Você tem aí um celular, um notebook, um tablet, está aí na tua mão, você pode fazer a doação, pode contribuir, e eu tenho plena certeza que o Senhor nosso Deus vai te recompensar abundantemente. Amém?